Muito boa noite. Estamos entrando aí na sua casa, em todos os cantos desse estado do Rio Grande do Sul, com muito bom humor, com muita sabedoria, com muita coisa que a gente não entende, com muita coisa que a gente entende, mas a gente está chegando aí na sua casa, faça chuva ou faça sol, com as notícias do Atualidades Pampa. No país da piada pronta, aqui na nossa Santa Terrinha, o gerente de fiscalização da EPTC foi afastado das suas funções porque numa blitz ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ou seja, o país da piada pronta. Coitado do nosso presidente da EPTC, o Marcelo Soletti, que faz um trabalho maravilhoso e ainda tem que pagar uns micos desta natureza. Parado numa barreira de operação da Balada Segura, o nosso Zigomar Galvão, que está, aliás, a gente conhece ele de muito tempo da EPTC, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Não deve ter sido porque ele não estava de bom humor, né? Que coisinha feia, né? Feio, né? Ó. É. Horrível. Você, opa, tocou o rock and roll do Chicão aqui. É o rock and roll do... Sexta-feira ele fica assim, ele fica... Eu tocou sem querer, toca de todo mundo, não fala. Não, para, não... Oi, 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 Não. oi, 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 O oi. meu, pelo menos, é uma música legal. Oi, O Chicão tem razão, todos os celulares tocam na bancada. E eu não Chicão, falo, eu não Pronto, tenho essa. pronto, Menos pronto, o meu, pronto. Bruno, não Dá tem. patinha, dá O patinha, meu dá patinha. nunca Pronto. tocou. Pronto. E o Homem-Formiga hoje está nervoso. Parou o Vamos homem do acalmar. dedo duro. Vamos falar sobre... Porque... Dá uma olhadinha lá no visual ali deles. Isso aqui é um Bonovox Prada. É igualzinho. O pior é a chinelagem da minha vida. Esse teu óculos é exatamente o óculos que o Bonovox está na revista Veja desta semana. Isso. Quando falam que são esses óculos coloridos, que o Chicão há muito tempo atrás Antes tinha nos dele. explicado que era pra noite, uma série. E que o Homem-Formiga adotou nos filmes da Marvel. Oscar, É, cotovelo Costa total. aqui, costa aqui. Chega Ai, tá bom, tá Onde é que eu me bom. inscrevo pra amanhã poder dar uma volta com esses É olhos? que o cotovelo é total. É que ele dormiu mal, eu dormi cedo, eu dormi bem. É. No Agora, Paradise. falando em dormir bem, dormir mal... E a Não senhora é aponta contigo, pra eu mim, quero né? saber. Eu ia dizer, a senhora aponta pra Eu mim, quero a né? notícia de hoje, a notícia mais esperada e mais comentada com relação ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tivemos um julgamento virtual, a gente vai se familiarizando, né? E Pois é. tentando criar intimidade com o nosso telespectador, que são expressões novas, assim, julgamento virtual. O que é? O julgamento virtual é que o relator... virtual é exatamente por isso, né? Se vota via computador, se vota no sistema, o relator é o primeiro a votar. Ele coloca o seu voto lá e todos os demais ministros têm até 8 dias para fazer esse voto. Então, encerra hoje, às 23h59, o prazo final para votar. Mas nós podemos já anunciar o resultado, porque já votaram... Não vai mudar, porque já votaram 8, até nós chegarmos aqui, a bancada já votaram 8, e por o resultado estar 7-1, não tem mais como mudar o resultado. Para que se entenda, tem tantas ações lá tramitando do ex-presidente, mas essa era julgado pelo plenário uma liminar que já tinha sido negada num habeas corpus. Né? Então, só para se entender, não é o recurso extraordinário ainda. E aí... Foi suspenso, né, o julgamento? Estava 7-1. Não, o Lewandowski agora, há cerca dos 20 minutos atrás, eu estava na Rádio Pampa quando entrou a informação que o Lewandowski pediu vista. Tá, mas não muda O nada. julgamento foi suspenso. E o, Não vai mudar nada. é do Marco Aurélio de Mello. Não muda Isso, nada, é o Marco- o Jesus está dizendo. O que nós estamos dizendo é que mudar, né? já proclamou o resultado, que como são 11 e está 7-1, já votaram 8. Portanto, mesmo que esses 3 votem com o 1, que é o Marco Aurélio, não modificaria. Agora que foi suspenso, mas... Mas igual... Bem, de qualquer maneira, não tem a proclamação do resultado, isso é verdade. A suspensão não reduz ou modifica o resultado que está no Sim, mas olha bem, não modifica o resultado nesse momento, porque o que acontece? Até a proclamação do resultado, qualquer ministro pode mudar o voto. Bom, ok, mas aí nós mais- já estamos na segunda-feira. Então, não, mas quando a gente fala em pedir de vista, o Lewandowski vai sentar em cima. Não, ok, mas é pra gente não, assim, ó, pra gente não confundir o telespectador. Julgamento é isso, terminou. Quero, em cima da informação do Gustavo, dar um complemento. Não fica confuso. É virtual, mas se como faltam 3, se um desses 3 pedirem para discutir a matéria, ele pode ser levado a plenário e debater lá. E como disse o doutor Gustavo brilhantemente, enquanto não for proclamado o resultado, não há resultado. Embora seja difícil uma revertão dessa expectativa. Mudar o voto, Muito né? bem, então vamos à notícia na íntegra aqui, ó.
Zigomar Galvão foi abordado numa barreira de operações da Balada Segura na madrugada desta sexta-feira. Ao ser parado, o gerente de fiscalização da EPTC negou-se a fazer o teste do bafômetro. Conforme o órgão, a abordagem aconteceu na Avenida Protásio Alves. E o que aconteceu com isso? O funcionário da EPTC foi afastado do cargo. Ah, não acredito. Para aí, o funcionário ou o Zigomar? O Zigomar foi... Então, Sim, Zigomar. Não, o Zigomar, claro. O Zigomar é funcionário da EPTC. Não, é porque tem azuizinhos que trabalham Ai, não, na Gustavo, não Balada vamos. O Gustavo hoje veio para complicar minhas notícias. Não, tá, mas não é. Eu já disse, ele é gerente de operações da EPTC. Sim, foi afastado do cargo. É como você disse, o funcionário da EPTC, porque tem agentes da EPTC que participam do Balada Segura. Sim. Então eu fiquei... Mas eu acho que é o certo, né? Afasta até a segunda ordem, porque evidentemente comprometeu a coisa. Comprometeu tudo. E eu acho... Dona, desculpa, eu não quero ter só para não perder o mote. Né? É isso que eu ia dizer, Gustavo. Eu acho que o grande mote... O chefe da coisa não conseguiu livrar a cara dele, ninguém livra. Eu ia... Então tá ressaltado. Em nota oficial, a empresa afirmou que até então o servidor exercia com competência e comprometimento as suas funções, mas que cometeu um erro inadmissível. Agora, além de afastado preventivamente, ele passará a responder um processo administrativo disciplinar que vai definir quais serão as suas sanções. É que conhece o Zigomar, sabe que o máximo que pode ter acontecido é ter tomado uma cervejinha, ou saiu com a esposa para jantar e tomou um vinho e tal, né? Mas uma lei idiota, pensada de forma idiota e feita exclusivamente para fazer dinheiro, acabou, né, caindo no olho da cuspida para cima. Eu não concordo contigo que a lei é idiota. Eu acho que Estou respeitando a tua opinião, estou dizendo que eu não acho errado. Isso vai de encontro aos números que nós mostramos a semana passada, que tem reduzido sobremaneira o número de acidentes na cidade. Então, são políticas assim que precisam ser implementadas em maior com seriedade. É só uma correção, é reduzir o número de mortes. Isso, mortes. Não acidentes. Isso, os acidentes vão muito bem, obrigado. Ok. Mortes perdão, Mário Barcelos. Acidente com mortes. Deixa eu melhorar um pouquinho. Levanta e que está muito baixinho aí no meio dessas unidas. Mas a moral é alta, dona Magda. Mas a moral é muito alta. A minha estrutura de pensamento, preditivo, diz que jamais aparecerá o nome do real assassino da vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle. Assina embaixo. Por quê? Porque foram as forças de segurança do Rio de Janeiro que mataram. Tá aqui, ó. Eu tô aqui com o resultado. A única coisa que se tem certeza é que o armamento foi uma submetralhadora HK-MPS, da qual existem poucos exemplares no Brasil e cujo uso é exclusivo das mais altas forças de segurança. Mas das melhores metralhadoras do mundo, Heckler e Koch. Essa metralhadora. Então, quero dizer para vocês que no momento em que a segurança do Rio de Janeiro rejeitou a proposta da Polícia Federal de participar de todo esse processo investigatório, carimba-se, assina-se a morte desse caso. Porque isso o tempo, né? Já ninguém mais fala. Hoje a ONU quer discutir esse caso, pois esse caso teve uma ampla repercussão internacional. Não só por ela ser uma vereadora do Rio de Janeiro, mas pelo mote, usando a palavra aqui do nosso Russo, que usou instantes atrás, o grande mote seria exatamente este. Ela investiu contra forças policiais através dos seus comentários na sua tribuna na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Que eu fui muito assíduo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tinha muitos amigos lá, vereadores inclusive. Então eu quero dizer para vocês, me cobrem, se este salvo se mudar muita coisa no país, se algum dia aparecer o real determinador do assassinato da Marielle e do coitado do motorista que foi substituir um amigo naquela hora, dona Magda. Que horror. Hoje estamos pilotando o nosso WhatsApp, Alice Programe-se Klein. É assim, Alice Programe-se Klein. O que tem aí no WhatsApp já? O pessoal só manda recado pro Marnio. Claro, os outros vão ficar numa ciumeira. É sempre recado pro Marnio, é tudo Marnio, é só o Marnio, O que mais recebe recado. É muito resmunguento. A pessoa não gosta de gente resmunguenta. A inveja é um sentimento de inferioridade. E você sabe que ele me chama de rabugenta, né? Ele diz que eu sou a rabugenta. Você queria dizer outra coisa, mas só pode depois da minha voz. Vamos deixar a Alice falar, meninos. O livro da mesma Não, hoje está tudo tom seu tom. São muitos... mostra pro Marnio esse vídeo. E aqui tem uma professora, Lúcia, de Porto Alegre, que está pedindo para mostrar
esse recado para o Marne, que ela está convidando o Marne para a Feira das Nações na Escola Maria Tereza da Silveira, que vai ter entrada franca e é neste sábado, das 10 da manhã às 3 da tarde. Olha, eu estou nesse horário trabalhando, né? É um problema. Não. Eu saio às 11 horas, senhora. Da onde? Da rádio. E que horas é o evento? Das 10 às 1 da tarde. Eu vou ver depois. Não, fica feio mentir para as pessoas. Mas não é, eu tô olhando essa cor tão bonita. Tu tá encantado com a nossa beleza. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu levanto todos os dias às 4h30 da manhã. Aliás, eu quero agradecer mais uma vez a audiência da Rádio Pampa, eu e o Vitorino também, que nós estamos todos os dias na Rádio Pampa, eu na parte da manhã, das 6 às 11 horas da manhã, e o Vitorino na parte da tarde da rádio. E é impressionante a repercussão da Rádio Pampa, um novo projeto que foi criado, idealizado, de informação, de notícia rápido. Dinâmico, né, Dinâmico, um dinamismo realmente espetacular. É um processo inovador no rádio brasileiro. E o rádio é uma coisa fantástica, né? O rádio é o seguinte, o rádio não morre. Quantas vezes eu ouvi dizer na minha vida? E quando entrou a televisão, quando entrou isso, quando entram todas esses novos métodos, né? Essas novas plataformas, eu lembro o seguinte, o rádio continua incólume. Por quê? Porque o rádio é instantâneo. O rádio E não é só isso, né, Mário? Ele vai em qualquer lugar, no maior lugar mais inusitado, ele chega, porque ele pode ser com pilha, ele pode ser com não sei o quê. Não tem como. Tem como você... O radinho de pilha, o famoso radinho de pilha. Todo mundo ouve rádio. E é um grande veículo de comunicação. Eu sou do tempo que a gente ia pro estádio de futebol com o radinho de pilha. Com aquele lá, quando ficava bravo, que o time da gente perdia, atirava na cabeça dos outros. O pessoal da limpeza, da faxina, adorava. Tinha um amigo meu que ia com o rádio Transglobe. Eu tenho um em casa desse tamanho, né? Atirou, perdeu. Ou seja, é o grande veículo de comunicação. Pegava onda curta, a gente ouvia as emissoras do centro do país. 5 rádios com onda curta. Tem Mas só um pouquinho, deixa eu só fazer uma observação. A Feira das Nações, brincadeiras à parte, para a qual o Marne foi convidado, é uma feira muito bacana. Já fica extensivo a todos os telespectadores que curtirem. Pode ser que o Marne vá, vocês podem até se encontrar com ele, mas se não for a Feira das Nações, efetivamente é um evento muito bonito. Desculpa, Gustavo. Eu queria só dar um recado. A gente costuma fazer tanta crítica, mas quando as pessoas, de repente, reconhecem e elogiam, eu acho muito importante. A nossa avó Perpétua Pinheiro, que descansou ontem, ela foi motivo de um tratamento e um carinho no Hospital Conceição, que todos os familiares, a família Pinheiro, pediu para que se agradecesse encarecidamente ao corpo de médicos, à equipe das salas verde e vermelha e a equipe da UTI, que cuidaram da avó Perpétua até o fim da vida. Eles hoje entraram em contato comigo e disseram, olha, as pessoas precisam ver o que são os profissionais do Hospital Conceição, a dedicação desses profissionais, a forma como eles tratam os pacientes sem discriminar classe social, categoria ou qualquer tipo de coisa. Então, quero mandar meu abraço aqui, em nome da família Pinheiro, a toda a equipe do Hospital Conceição que cuidou da avó Perpétua até o seu descanso no dia de ontem. Muito obrigado. Alice. Temos mais um recadinho aqui. Boa noite, moçada linda. A bancada mais ativa e bem-humorada da TV brasileira. Quando estou em casa fazendo algumas tarefas, ligo meu rádio para ter companhia falando comigo. Um grande abraço no primo Chicão, muito fashion, Francisco Bini. Olha como é que as coisas surgem, né? Olha como é que as coisas surgem. Presta atenção. Gente, que feio é o título do e-mail. Que chato, gente. Gente amada, minha mãe Gessi está muito chateada com a situação da menina Alice. E repassa os comentários dela, dos quais também concordo. Que chato colocar a linda Alice sozinha e isolada lá no cantinho. Ela está no cantinho de castigo? Ela vinha se desenvolvendo tão bem em meio aos caros amigos, notava-se dia a dia. Pergunto, se ela quiser participar de algum assunto, se ela tiver alguma contribuição para dar a um determinado ponto do programa, não poderá? Isso é porque ela não é advogada ou jornalista? Olha a cabeça das pessoas, é uma coisa maravilhosa. Olha a história que as pessoas fizeram. Então, por que colocá-la no programa e agora pôr a doutora Luciene? Sobrou para ti, Luciene. Não tem nada a ver, gente, nada a ver. Eu até nem vou continuar aqui. Não tem nada a ver. A Alice, assim, ó...
A Alice tem um outro, a gente quer criar um outro momento no nosso programa, entendeu? Além desse aqui, das discussões, enfim, às vezes a gente fala coisa muito séria, às vezes a gente briga, e a Alice dá o toque cultural do nosso programa. É por isso que a Alice está ali, e a gente, inclusive, dá para quem curte televisão, a gente dá um movimento pro programa, né? Quando a Alice está lá, ela aparece lá, nada, a Alice querida vai tomar o lugar de todas nós, isso a gente sabe, é a crônica da morte anunciada, ela vai tomar o lugar de todos nós, mas não tem nada a ver, ninguém deixou a Alice, e a Alice é a jornalista. Isso, eu queria falar até para a Adriana e para o pessoal, porque como a Magda me apresentou tão bem como fotógrafa, muitas pessoas me perguntam, mas tu é fotógrafa, não é jornalista? Mas na verdade eu sou jornalista, sou formada pela PUC desde 2010, mas sou fotógrafa também. E eu tô adorando o quadro e também gosto de ficar na bancada. Então. Isso é pra você saber o que é que vocês estão lidando. Né? Presta atenção no serviço. Deixa a Roberta falar, que ela não falou ainda hoje. Então, Magda, Muito justo, hein? Muito justo, né? pesquisa do IBGE concluiu pela terceira vez consecutiva as vendas do varejo caíram. Foi um acumulado de 3,2% somado os meses de maio, junho e julho. Móveis e eletrodomésticos foram os setores que mais caíram, totalizando uma queda de consumo de 4,8%. Entretanto, nesse mesmo período, os setores que mais cresceram foram supermercado, com 1,7%, e combustíveis, 0,4%. E a projeção para os próximos meses é nenhuma, porque não há condições de se projetar nada diante desse cenário eleitoral e desse momento econômico que estamos vivendo. Então, isso, infelizmente, é um momento triste de baixo consumo, por óbvio, né? Enquanto não se tem emprego, não se... Mas até fazendo um contraponto e dando uma boa notícia, existe uma previsão de que nós tenhamos um aumento de 10% nas vagas temporárias, nas contratações de mão de obra temporária. Para quem não sabe exatamente o que é a mão de obra temporária, é quando tu precisa substituir um funcionário por um funcionário efetivo que precise entrar de férias ou que esteja de licença, ou quando tu tenhas uma demanda excessiva de trabalho, que é o caso. As indústrias, principalmente, têm demitido muitos funcionários ao longo desses últimos 2 anos e agora, com um movimento pequeno de aceleração, né, de aquecimento da economia, eles estão contratando, então, essa mão de obra temporária, que é uma boa notícia. É uma boa notícia, sim. Inclusive, os setores que pretendem contratar mais nos próximos meses é o farmacêutico, o setor alimentar, químico e também o agroindustrial. É uma perspectiva boa, realmente. Muito bem. Fale, doutor Ruschel. Essas meninas é o meu orgulho, essa bancada aqui, dona Magda. Sabe, eu fico só ouvindo. Eu peço ver, né, a todos os meus parceiros de bancada e fazer uma homenagem ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. Obrigado pela participação. E nem poderia ser diferente. Como amanhã, o aniversário é amanhã, mas não estaremos aqui. Cumpre-se que o faça hoje, né? Uma história muito bonita. Acho que, cumprimentando o presidente, o presidente atual, doutor Romildo Bolzan Júnior, cumprimento toda a história do Grêmio. E quero dizer assim, dona Magda, do Grêmio está muito ligado à minha família, né? Eu tenho uma família de 8 tios gremistas, 7 irmãos gremistas, 20 sobrinhos gremistas, 3 filhos gremistas e 3 netos gremistas. Então não deu Colorado na minha família. E os primeiros momentos que eu não deixamos. Os primeiros momentos que eu lembro. Que eram Colorado, quando cresceu, eles matavam. Os primeiros momentos que eu lembro, dona, isso é bom porque contar um pouquinho da época romântica para os mais jovens não entender, né? As primeiras lembranças que eu tenho de vida é com 3, 4 anos embaixo de uma arquibancada de futebol, com as minhas 3 irmãs, que são mais velhas que eu, pequenas assim, se o pai nos levava ao jogo no interior, íamos lá, Brasil, Grêmio e Farroupilha em Pelotas. Nós ficávamos correndo embaixo das arquibancadas e assistia o jogo com uma naturalidade, as crianças todas brincando. Então isso está muito ligado à minha vida, pude passar isso para os meus filhos, que também saíram do Grêmio. Então, na pessoa do presidente, minha homenagem, temos hoje o baile. O banquete oficial do clube, e amanhã festividades no dia lá, o Grêmio, se quiser aparecer pela arena, vai ter uma atividade. Por isso eu já quero aproveitar e responder então para Luciana Loreto, que é muito engraçada, né? Muito engraçada. Ela disse: Magda Beatriz, mas o que é isso? Linda maquiagem, lindo tom do verde, lindo pingente de ônix, e você adestrando o Chicão é impagável. Amo. Te ama. Adesquinha legal. Qual é o nome dela? Luciana. Luciana.
teu nome não é Luciana, é Lucy, com Y, é muito mais fashion. Luciana tem uns montes na rua, você é uma mulher do bem, obrigado. Que bem. Então quero dizer que é porque eu vou ao banquete. Ele está do lado de uma pessoa com esse nome. Eu vou ao banquete do Grêmio, por isso que eu tô assim fardado, desse modelito assim. Fiz as maquiagens lá com o Rodrigo Paim, cabelo hoje com o lá no Antônio. banquete? Hoje banquete? Hoje banquete lá na Que horas é? Já vai começar daqui a pouco. Vitorino não vai? Não sei. É frio, Vitorino. Não, é 250 pila. 250 pila, casal é 500, mas Como assim 250 pila? Sim. por pessoa, mais a bebida. Mas que absurdo. E mais a sobremesa. Tu que é chefe da boca não recebeu? Fala. Não, eu quero dizer Chefe da boca? Presta atenção, chefe da boca. Tá o chefe Que da minha boca. fantasia hoje chefe da boca. Na minha família, a única pessoa que tinha colorado era o meu pai, a gente mandou embora. Só pra você saber. Querido. Magda, eu gostaria de dizer ao Dr. Ruschel que eu tenho uma filhinha que é gremista doente. E ela hoje está nos assistindo. E eu fiquei de mandar um beijo pra ela. Então, Violeta, um beijo. Gremista, viu? Hoje o Grêmio tá de aniversário, né? Parabéns pra ti que é gremista. A mãe não é nem gremista, nem colorado. Eu fui filha de um gremista. A mãe tá doente. aberta a negociações. Vitorino disse que o Russo não vai. Sim. E não vai bancar a operação que Não, eu o Ruth tinha. deve ter. O Ruth tem A minha condição de conselheiro me daria outras condições. Viu? Escuta, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por que vocês tentam desconstruir tanto o Dr. Russo? Não, eu sou elogio do Dr. Russo. Eu acho que ele é bonito, ele é inteligente. Sou querido. Tem muitas fãs. Tem muitas fãs, enfim. Ele não trabalha no mercado meu, ele não concorre comigo diretamente. Então, elogio ele. Gosto Ele só dele. tem palavras gentis pra vocês. Mas eu gosto Vocês dele, dão que uma leva em pedrada casa, ele nele. me dá carona, espera eu abrir o tu portão. gosta dele ou tu gosta não, que ele te dá ele carona? sabe que eu gosto dele. tá bom. Ele espera eu abrir o portão, abrir a porta de casa, pegar a carabina, tudo Que é lá. pra ter certeza que tu não vai atrás dele. Só que o Certeza que vai ficar em casa. Não, senão você suspeita. Se o Chicão aparecer morto, eu vou ser suspeito ainda. E eu, a última pessoa a ser visto com a Olha vítima. aqui, ó. Nosso Já que tá falando do Grêmio telespectador... Porto-Alegrense, Ruxo, deixa eu aproveitar aqui e fazer um gancho em 2 livros que eu recebi hoje, do jornalista e professor de História, Carlos Pena. Você sabia que o Grêmio Porto-Alegrense começou na zona norte da cidade, doutor Ruxo? Não. No Moinhos de Vento. Não é a Zona Norte. Sim. Não, mas antes o Grêmio esteve mais adiante. Os primeiros encontros foram mais adiante. Tá, onde foi? Aqui, ó. O jornalista Carlos Pena, nesse aqui, o jornalista Carlos Pena está lançando o livro Zona Norte, conta tudo da Zona Norte. Que beleza, cidade. hein? Inclusive, Ruxa, um negócio assim inacreditável. A maior avenida de Porto Alegre, que é a Baltazar de Oliveira Garcia, ele descobriu a neta do Baltazar de Oliveira Garcia, hoje com mais de 90 anos, e a entrevistou para esse livro. Bacana. Ele conta relíquia. um pedaço da história de Porto Alegre. E mais, não bastasse isso, um dos mais importantes e populosos municípios da região metropolitana não tinha história até ele lançar esse livro aqui, contando a história do município de Alvorada. Com fotos, impressos, personagens, contando a história do município. E hoje ele esteve aqui na emissora e eu me emocionei, porque eu folhei o livro e achei uma foto do Grupo Escolar Senador Salgado Filho, onde eu estudei o primário. Olha, O colégio que é responsável. O colégio que é responsável. Nós já sabemos de quem cobrar. Nós já sabemos de quem cobrar agora, dona Maria. Eu estudei no Monteiro Julinho. 56 anos atrás, eu tive o privilégio de entrar no pátio do Grupo Escolar Senador Salgado Filho, acompanhado do meu amigo e irmão camarada, Dr. José Carlos Silvano, presidente do SETSEC, que está embarcando daqui a pouco para a Itália. Vai fazer 15 dias lá, ele e a Cibele, a sua esposa, vão ficar 15 dias na Itália passeando. São 56 anos de história. Tudo isso está no livro do Pena. Então, assim, Prefeitura de Porto Alegre, bibliotecários, escolas, entrem em contato com o Pena, porque isso aqui é obrigatório em toda e qualquer biblioteca de escola. E eu me Faz parte da nossa história. Me candidato à leitura do Zona Norte, por gentileza, assim, Muito com o legal. amigo Vagar. Muito legal. Zé Olha Ricardo aqui, diz que a Zona Norte tem livro até, o Zé Ricardo tem um fã lá do Lindóia. Ele abriu um restaurante lá naquela galeria que tem frio todo sábado.
lá. Eu armei pra ti, Vamos lá. pra fechar. Vamos lá, Luiz Brasco, com referência à morte dessa vereadora. Comentário do Marne Barcelos, que na verdade ninguém sabia que existia. Ainda não descobriram os culpados e eu pergunto, quantos filhos, pais, mães, avós são assassinados nesse país e ficam sem resposta? Será que ela é diferente? Só porque era do PSOL? Não era... Não tem nada a ver uma coisa. Pela luta dessa moça, pela representatividade que ela tinha. Desconhecida aqui em Porto Alegre, mas muito conhecida no Rio de Janeiro. Ela teve 43 mil votos para a vereadora e representava a Maré, que é uma grande favela do Rio de Janeiro. Então as pessoas têm que ver que ela funciona como símbolo de uma justiça que não existe no país. Qual é a justiça que nós temos no Brasil, além da injustiça? Da carência das pessoas, de segurança. A maior carência que tem esse país é a segurança, que advém da educação que nós não temos, que é a pior educação da América Latina. Eu tenho uma inveja de um país chamado Chile, eu tenho inveja de um país chamado Uruguai, pelo processo de educação que nós temos, quando aqui nós temos uma educação como é que é, Vitorino? Ideologização. Que eu fico nervoso com isso aí. Só tem ideologia dentro da educação aqui. E aí está o grande erro. Nós temos que propor aos jovens que sigam o livre-arbítrio, ao conhecimento, através do conhecimento, para que eles possam sopesar no conhecimento aquilo que eles querem ser na vida. E eu quero agradecer, dona Magda, esse livro, Sementes para o Amanhã, do meu amigo Joelcir Gentil, que é avô do Brandão, do menino que trabalha conosco, que é um jornalista brilhante, que está aqui na Rádio Pampa todos os dias, Sementes para o Amanhã. Lindo livro, muito bem escrito, Joelcir, parabéns, você é um avô como eu, você escreveu um livro brilhante, eu já li aqui 25 páginas e vou lê-lo todo até amanhã. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria da cuidar da pressão, Marne. Não, me irrita com isso. Gostaria da mesma veemência do senhor Marne Barcelos para as investigações em relação ao mandante do atentado contra o candidato Bolsonaro e também o mandante do assassinato do prefeito Celso Daniel, já que as 7 testemunhas foram mortas. As 7 testemunhas do assassinato e das investigações do prefeito Celso Daniel foram mortas. Todos morreram. O senhor sabe. Eu também sei. Cuidado, os comentários. Magda, nós já tivemos problemas. Seguindo a linha de uma política, de uma mulher que fez uma política muito importante no Rio de Janeiro, 8 em cada 10 brasileiros entrevistados acham que a atuação das mulheres melhorariam a política. No entanto, no Brasil, a participação das mulheres é ínfima. É uma das menores do mundo, a ponto de ser menor que a própria Nigéria. Vejam só. As mulheres também é um eleitorado muito indeciso atualmente. Elas estão um tanto pessimistas e os candidatos estão muito atentos à alma feminina, que geralmente demoram a se decidir e, quando decidem, têm a tendência de comentar o seu voto aos seus familiares e, inclusive, levar com elas outras pessoas. Então, é um voto muito importante, talvez decisivo nessas eleições tão diferentes de todas as demais que nós tivemos. Roberta, só para que a gente não passe batido, certamente tu te equivocasse, não era Nigéria, é Níger. Níger, é Níger, né? É isso? Não, né? é Nigéria. Não é Níger. É? Mas é por isso que eu tô querendo... Então, eu devo ter recebido Não, mas errado. não tem importância. A gente está aqui para... Eu acho que é o mesmo país, os dois. Eu também acho. Nós estamos pela verdade, nós estamos... Eu sou professor de história. Então, o que é? Níger, o que Tem é? 2 países, Nigéria e Níger. É Níger. Então, a Níger fica perto do Egito, naquela região ali. Que bom, graças a Deus. Na verdade... Essa bancada estava... Tem que dar a biografia antes de responder. E é por isso que é um dos índices mais baixos do IDH, que também foi um índice hoje muito comentado, que a ONU levantou, né? Um outro estudo que se faz, que envolve aí desenvolvimento de saúde, segurança, uma série de rankings. Que nós estamos atrás da Venezuela, doutor Roberto? Na verdade, nós estamos... primeiro, nós estamos muito atrás, para vocês terem uma ideia, tá? Nós somos o terceiro ano consecutivo que nós estamos na posição 79, que analisou 189 países, tá? O primeiro no ranking é a Noruega, depois vem a Suíça, terceiro a Austrália, quarto a Irlanda e quinto a Alemanha. O Brasil tem o 5º melhor IDH entre os países da América do Sul.
Só que o Brasil fica realmente atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai e também, vejam só, da Venezuela. Eu estou dizendo, nós estamos em quinto. Nós estamos em quinto, mas... O Brasil que tem o Brasil... Eita, a colega está trazendo uma informação. Na comparação com os BRICS, o Brasil tem IDH menor que a Rússia, que está na posição 49. Para quem não sabe, o BRICS é Brasil, Rússia, China e África do Sul. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que fez essa pesquisa? Só 15 segundos, depois tu fala que tem mais propriedade que eu, é mais inteligente que eu e tudo. Eu não acredito nessa pesquisa, sabe por quê? Esses países, Noruega, Finlândia, bababá, onde as pessoas mais suicidam, onde o cara mais se mata, que IDH é esse? O Brasil é um país feliz, está todo mundo alegre. Hoje todo mundo vai no sextou, que é a balada, e que a Noruega, está todo mundo se matando lá. Menos IDH é esse? Menos o diretor de operações do PTC. Esse não está feliz. Esse não está feliz. Está muito triste. Acho que ele vai andar a pé agora. O Russo está sempre em Nova York, é uma vida feliz. Me deixa fora dessa estatística aí, Chicão. Me deixa fora dessa estatística. O Emerson te mandou um abraço hoje. Adoro que tinha um personagem. Grande, cara. Um baterista de mão cheia, um dos melhores baterias desse estado aí. Olha aqui, ó, deixa eu só fazer uma consideração, que eu não vou ler todo o e-mail da senhora Gisela Stocker, por algumas razões, mas eu vou ler, assim, a parte em que ela me diz o seguinte: saudades das discussões do Vitorino com o Chicão. Eu gosto também muito da senhora, porque a senhora me deseja isso. O Marne tão culto e querido, a Carla sempre atualizada, e tu, Magda, conduzindo com maestria a todos. Um abraço em especial ao Nenê, que é tudo de bom. Ele é tudo de bom. Nós fizemos um acordo de não agressão até 28 de fevereiro de 2019, que é o tempo que eu fico na praia, entende? Então, para não ter problemas de operações no litoral minha com o Vitorino, então a gente já está prega. No meio de tanto gremista, só pode mesmo ter essa carinha linda de querubim. O Vitorino que me perdoe a traição. Tereza Berlovitz. O querubim é tu... Sou eu. Fala, sou eu. Sou eu. Não, eu que teve uma... Posso voltar, trocar de assunto ou não? Podemos exprimir, porque o assunto era bom que nós estávamos ali. Não quero trocar de assunto. Mas, na verdade, o presidente da Câmara esteve em visita ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, e eles trocaram num tema extremamente importante, além de uma conversa geral com vários temas, mas eles abriram com o tema do aborto. Né? Por que abriram com o tema do aborto? Porque está no Supremo Tribunal Federal uma ação que poderia ser julgado, se colocado em pauta, poderia ser julgado. E o Rodrigo Maia, o que ele foi trazer, que essa matéria, por ser tão palpitante, foi discutida aqui na bancada, se vê que é uma matéria controvertida, porque nem aqui nós conseguimos chegar a uma conclusão. Então, exatamente pela importância da matéria e pela sua complexidade, não seria interessante que fosse decidida por um tribunal, e sim que passasse pelo Legislativo e fosse aberto às comissões. Então, esse é um pedido, o presidente Dias Toffoli concordou com ele, acho que essa matéria é muito severa para ser decidida num canetaço, né? E até lembro que das três questões que nós temos do aborto permitido hoje, a terceira foi decidida pelo STF. Duas são pelo Código Penal, mas a terceira, que é a anencefalia, esta é uma decisão do Supremo, que passou a permitir. Então, ele levou a matéria para lá, eu acho interessante, sim. Então, se prometeram que em 2019 a matéria será debatida, então poderemos evoluir e virar um projeto para então ser julgado. Eu acho que são vários os temas que precisam ser debatidos em sede legislativa e nunca judicial. Esse é um problema que o Brasil vem enfrentando já faz algum tempo. Aqui é o seguinte, não se chega a um denominador comum, vamos recorrer aos tribunais. Não é assim. O país civilizado discute no tecido social com o princípio básico, a célula máter do direito, que são os hábitos e os costumes. As leis se fazem para que elas representem os hábitos e os costumes de uma sociedade e, por conta disso, estabeleçam seus limites. Então, poxa, sabe, discutir aborto no STF, discutir, são várias matérias, Magda, que não poderiam ser discutidas, não faz sentido se discutir lá. São coisas que devem ser discutidas pela sociedade e, digo mais, algumas são de tamanha relevância, Marne, que deveriam passar por um plebiscito. Com certeza, inclusive isso. Inclusive isso. Eu acho que não pode uma casa legislativa
no Brasil decidir uma matéria tão complexa que envolve tantos componentes e tantas variáveis como é aborto, porte de arma, essas coisas. Quantas mulheres irão participar do processo? Pois é. Pois é, né? Pois é, 10%, 15% das mulheres vão participar. Ministra no momento do Supremo só a Carmen Lúcia. Não. Só dentro do raciocínio inteligente do Mário, é isso. Imagina, é uma juíza só. Imagina, isso é representatividade? Não, eu acho que um tema dessa importância tem que ir para o plebiscito. Nós temos que aprender a fazer o que os americanos fazem. A matéria é polêmica, muito bem. Coloca na próxima cédula de votação do prefeito, do governador, do senador, do que for. É assim que funciona. Como o desarmamento, que foi feito por plebiscito. O problema é que eles fazem o plebiscito, não implementam e fica feio. O desarmamento foi uma vigarice. A exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que eles estão tentando fazer o plebiscito para avaliar a questão da privatização. Aí os democratas não querem. Claro, porque agora está no momento de fazer política, né? Aqueles que vão fazer a política a favor da privatização e aqueles que vão fazer contra. É que, Lu, democracia nos olhos dos outros é sempre melhor. É sempre melhor. Olha aqui, ó. Só para concluir, por favor. O cerne da questão. E quando vai para julgamento, não vai uma discussão, só vai o projeto que está lá. O que está hoje no Supremo é exatamente o aborto até a 12ª semana. Sim. Então, não há liberalidade para quem for julgar, puxar para 10, puxar para 14. O projeto, tu aprova ou não aprova. E um projeto como esse tem que ter uma visão muito mais ampla. Avaliar todos os prós, todos os contras, avaliar todas as variáveis, para ter uma decisão, uma lei mais completa. Fala, Alice. Então, como o Chicão disse, sextou, né, Chicão? Sextou. Que isso? Com chuva, mas sextou. Então, para o final de semana, nós temos aqui Tom Morello, que é considerado um dos maiores guitarristas em atividade e é a principal atração do festival Best of Blues, um evento ao ar livre, com entrada franca, que vai ocorrer neste sábado em Porto Alegre. O músico já foi nomeado o 26º maior nome do instrumento de todos os tempos, de acordo com uma eleição da revista Rolling Stone. O evento vai contar ainda com a participação de outros guitarristas renomados internacionalmente e também com a Camarones Orquestra Guitarrística, que é uma banda de rock dançante instrumental que une elementos de surf music e ritmos brasileiros. O festival começa às 6 da tarde no Anfiteatro Pôr do Sol nesse sábado. Eu fiquei tonta com esse teu espetáculo, porque mistura não sei o que com não sei o que com não sei o que. Como é que é o negócio? O nome do evento é Best of Blues. Tá. E ele vai contar com um grande guitarrista, com diversos guitarristas renomados. Tá. E aí faz uma mistura de uma série de coisas, foi isso que eu entendi. Isso, mas o foco é os guitarristas. A linha condutora é o blues, né? É o blues. Pois mas tem umas variações. Só que o blues é a vertente de técnicas de guitarra muito interessante, baseadas na pentatônica. São as 5 principais notas de uma escala e a ideia de trazer guitarristas renomados e popularizar o ritmo como o blues é muito legal mesmo. Parabéns aos produtores. A ideia é maravilhosa. E tem entrada franca. Verdade. Olha aqui, Vitorino. Eu achei interessante esse dado aqui. Nosso amigo Estevão Rodrigues diz que o Rio Grande do Sul é o campeão nacional do suicídio. Não sabia disso. Bom, olha aqui, ó. Vamos continuar sobre esse assunto, mas vamos apresentar agora. Vamos apresentar para os nossos telespectadores a pesquisa que saiu agora há pouco, com registro no TSE, com o número BR-05596/2018, que é uma pesquisa que mostra as possibilidades, as tendências de voto. Tá? É uma pesquisa da Datafolha e que mostra para presidente Bolsonaro com 26%, Haddad e Ciro empatados com 13%. O que eu falei ontem? Foi exatamente isso. Exatamente. Eu dei o número preciso, 13%. O Fernando Haddad, o candidato do PT, subiu 4 pontos percentuais, de 9 para 13, enquanto o deputado federal do PSL em São Paulo subiu 2,24 para 26%. Tá? E aí, assim, ó, foi feito entre essa quinta e essa sexta-feira, é uma pesquisa bastante atual. Foram ouvidos 2.820 eleitores em 187 cidades e cabe sempre lembrar que tem uma margem de erro, né? De 2 pontos para mais, 2 pontos para menos.
é uma pesquisa que foi contratada para a FUBA pela Folha de São Paulo. Deixa eu te mostrar aqui, confira os números, tá? Alckmin, Jair Bolsonaro 26, Ciro Gomes 13, Fernando Haddad 13, Alckmin 9%, tá, gente? 9%. Marina Silva, 8%. Álvaro Dias, 3%. Henrique Meirelles, 3%. João Amoedo, do Novo, 3%. Cabo Daciolo, 1%. Guilherme Boulos, 1%. Vera Lúcia, 1%. João Goulart Filho, nada. Emael, nada. Brancos e nulos, 13%. Não sabe, não respondeu, 6%. Mas, dona Magda, eu queria fazer só um break nisso aqui, que o Vitorino até endossou e deu razão para mim e o Mari. No decorrer do tempo até chegar às eleições, nós teríamos uma guerra entre Eros e Thanatos, segundo a filosofia grega. O bem e o mal, cada um escolhe o seu bem e o seu mal, que seria a esquerda contra a direita. E está sendo a polarização, viu, Vitorino? O que chama a atenção... Cresce o Haddad, cai o Alckmin e cresce o Bolsonaro. Duas informações que eu tiro desses números que a Magda deu. A primeira delas, o maior prejudicado com a indefinição do candidato do PT foi o próprio PT. Porque o Haddad agora, tivesse ele começado a campanha antes, talvez ele tivesse tido mais oportunidade, né? Então, de crescimento. E a previsão que a gente fez, olha, uma vez definido o Haddad vai crescer, vai crescer. E a outra constatação é que a Marina está lomba para baixo, né? Pois é, né? Ela já foi segunda colocada e chegamos até a imaginar que o crescimento do Haddad, Vitorino, ele tira voto do Ciro Gomes. Olha aqui, ó, o número tem rejeição, tá? O Instituto também perguntou, abre aspas, em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano? Essa perguntinha safada, né? Neste levantamento, portanto, os entrevistados podem citar mais de um candidato, tá? Por isso os resultados somam mais de 100%. Aí ficou assim, ó, Bolsonaro. Vou repetir a pergunta para saber o que a gente está falando. Em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano? Respostas. Bolsonaro, 44%. Marina, 30%. Haddad, 26%. Alckmin, 25%. Ciro, 21%. Vera, 19%. Cabo Daciolo, 18%. Emael, 17%. Boulos, 17%. Meirelles, 17%, Álvaro Dias, 16%, Amoedo, 15%, João Goulart Filho, 14%, e depois assim, ó, rejeita todos, não votaria em nenhum, 4%, votaria em qualquer um, não rejeita nenhum, 2%, e ainda tem 5% que não sabe. Agora, eu acho que isso reflete também, mas naquela teoria que os candidatos estão melhor na pesquisa, são normalmente os que têm mais rejeição. Né? Que é o que está em último lugar nunca tem rejeição. É que nem aquele carinha, meia boca, não tem problema. Não vamos compará-los com nada, pelo amor de Deus. Não comparem eles com nada. Deixem eles com os númerozinhos deles. E essa polarização tem batido muito na questão do dólar, né? Ontem nós tivemos o maior valor desde 1994. Hoje a gente teve uma queda pequena, mas os economistas têm dito que nós podemos chegar até 4,30. É claro que é uma previsão, uma estimativa, mas eles têm falado nesses números, não só por questões da política, das eleições, que realmente tem feito os investidores ficarem aguardando as tendências, mas também para as questões mundiais. Uma delas é a Argentina. Bem ou mal, o Brasil é sócio da Argentina, falando-se de Mercosul, agradeço. Por mais que nós tenhamos um número de 308 bilhões de reservas cambiais, que isso significa 10% a Argentina tem 10% deste valor, quer dizer, nós estamos muito mais tranquilos em termos de reservas cambiais, mas impacta. Tem a questão também da briga entre as duas maiores potências do mundo em termos de PIB, que é Estados Unidos e China brigando. E aí cabe uma vírgula aqui, uma ressalva. Semana passada eu comentei que nós, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, iríamos aumentar em 33% as nossas exportações de soja para a China. Os números nos Estados Unidos também já estão chegando. Eles tiveram uma super safra de soja e os agricultores estão falando que 1/3 dessa super safra seria direcionada para a China. Imagina o impacto de uma política dessas
para um setor tão importante que é a agricultura. E o último item também que é importante sobre essa questão do dólar, do aumento do dólar, são o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Desde 2008, os Estados Unidos não aumentavam suas taxas de juros. Apesar de que os títulos públicos dos Estados Unidos são os mais seguros do mundo, as taxas não eram atrativas. Hoje, com taxas atrativas, os investidores vão com certeza migrar mais para tendo segurança e taxas vantajosas, não tem por que virem para o Brasil investir. Então, a explicação para o suicídio que o Chicão alertou aqui é a seguinte, a produção da serotonina. A serotonina tem origem no sol. E países com pouco sol, ou regiões com pouco sol, possuem uma tendência natural à depressão. Não necessariamente a depressão, aquela que a gente conhece, que leva a limites extremos, mas a tristeza, a melancolia. Eu tenho certeza que aqui, qualquer um de nós, mesmo que não queira admitir, em algum momento durante o ano fica meio para baixo, meio... Opa, eu sou a primeira pessoa a dizer que eu tenho o maior respeito por este tema, por esta matéria. Depressão é uma coisa séria, é uma coisa grave se não for tratada, porque eu sofro disso. Eu tomo medicação todos os dias há mais de 20 anos. Então, quando vocês falam que tu desdenha, que não sei o quê... Tomara a Deus que tu nunca tenha um problema desse. Não, mas olha bem, eu nunca dizia isso, muito pelo contrário. Tu diz que às vezes é bobagem. Eu digo o seguinte, que existe duas... Eu respeito dois tipos de depressão. O cara que nasce com essa doença, depressão, e o cara que tem uma depressão temporária. Terminou o casamento, sei lá o quê. Mas é tristeza. Tá, concluído, desculpa. Até porque, Chico, essa coisa do pé no bundismo é uma coisa relativamente comum no final do relacionamento. Tá bom, então vamos ao doutor. Passa por rosto. Enquanto vocês trocaram de assunto, eu fiquei debruçado. Depois ele não sabe por que ele recebe umas coisas que ele recebeu aqui na terça-feira que eu não estava e eu assistia e eu mandei pra ele. Mas também tu fica toda hora oferecendo, dizendo que é isso, que é aquilo. Essa bagacerice dele acertou. Esse pé no budismo dele tá rolando muita depressão em Porto Alegre. É verdade, falando. Hoje vai todo mundo dry, porque tá todo mundo assim. O que esses novos números ainda não tinham dito? Eu me debrucei sobre isso enquanto vocês debatiam. Vamos está te referindo à pesquisa que foi lida agora há pouco. Fala, Batman. Tá bom, sublime. Ele não tá nada bem. Terminou a credibilidade do talvez pode ser até Zorro. Tá não, a Magda não sabe. A senhora já viu uma foto do Ruschel junto com o Batman? Não. São a mesma pessoa, né? Claro, evidente. Claro que você descobriu. E o Robin é o senhor. Não, eu queria dizer, tu já viu uma fotografia do Robin? Não, meu amigo. Meu amigo, garotão pitacento lá de casa, tudo. Dona Magda, primeiro, nós prevemos... Tu fica fazendo propaganda da tua retaguarda, é isso que nós prevemos apenas uma pesquisa naquele dia, e apenas naquele dia tinha saído a oficialização, quando recebemos a última pesquisa, naquele dia tinha saído a oficialização do Haddad. Então, nós sabemos que na India não havia dado tempo ainda para começar a transferência. Então, que era previsível que o Haddad iria subir, não tinha a mínima dúvida, né? Mas, proporcionalmente, também sobe a rejeição dele, porque ele também subiu na mesma proporção, ele tinha uma rejeição, uma das mais baixas, tinha vários, ele era quarto ou quinto em rejeição, ele subiu bastante, por quê? Porque ele passa agora a ser vitrine também. Então, esses são os dois lados. Então, eles passam a polarizar. Quando tu vais para simulações de segundo turno, aí que a eleição agora pega fogo. Porque, veja, a esquerda e o centro se unem contra o Bolsonaro. Mas quando o candidato é o Haddad, o centro se divide. Claro. Então, eles estão tecnicamente empatados nos dois institutos de pesquisa, nas duas pesquisas anteriores, como é que saiu hoje, eles estão rigorosamente empatados tecnicamente, Haddad e Bolsonaro. O que não ocorre quando é com Alckmin, por exemplo. Com Alckmin ele continuaria pegando todo o centro e mais a esquerda, aí ele ganharia do Bolsonaro. Então essa é a novidade que nos traz essa pesquisa. O Vitorino disse há 2 meses atrás uma coisa que foi genial.
que o Bolsonaro deveria tirar o Lula da cadeia. Que se fosse contra o Lula, ele ganharia as eleições. Bom, vamos voltar para aqui, para pesquisa. Eu acho que um criou o outro, né? Olha aqui, ó. Dona Magda, na verdade o e-mail é do senhor Fernando Corrêa, de Caxias. Para minha surpresa, ele abriu o e-mail de uma forma delicada, se referiu a mim, enfim. Mas ele diz assim, quanto à pesquisa de hoje, na margem já pode estar 23-16, ok? Diz o Fernando Corrêa de Caxias. Mas é primeiro turno. Encontro, a questão é quem é que vai para segundo turno, porque não interessa, tu pode ir com, desde que tu vá com 49-12, ambos vão para o segundo turno. Aí no segundo turno. PT, nas últimas eleições no Brasil, ela tem um teto para bater, ela bate no 30 e fica ali. Por isso que eu casualmente... É que uma coisa, segundo turno é outra. É outra eleição. Para tudo, bota a bola dia vai ser o segundo turno, vamos começar tudo de novo. Pode ser o que o Ruschel falou, 49-12. Não importa. Mas é 0-0. Que dia vai ser o segundo turno? A eleição é dia 7. Dia 7, acho que é... Mais 15 dias. Mais 15 dias, 7, 14 é 22. Tá? Dia 28 de outubro. 28 de outubro. Olha aqui, ó. Mulheres na política, diz a Denise de Bagé. Realmente a participação das mulheres na política do Brasil ainda é muito pequena. Infelizmente, a que foi alçada ao cargo máximo da nação não impingiu durante sua gestão uma característica feminina ao seu mandato, pois as mulheres são dinâmicas e, ao mesmo tempo que conseguem embutir afabilidade, são convictas sem perder a suavidade e, por serem geradoras de vida, são comprometidas com o progresso e bem-estar da coletividade. E essas características não se observou no governo da ex-presidenta hoje cassada, Denise de Bagé. Fala. Mais uma dica. Pode tudo. A exemplo do que acontece com os homens, tem bons homens gestores, maus homens gestores, boas mulheres gestoras e más mulheres gestoras. Em tudo. Mas aqui na bancada nós só temos boas mulheres. Magda, nossas reservas cambiais são de 382 bilhões de dólares e não de 308 bilhões, como foi falado. Por isso que o Brasil nunca vai afundar, não vai ser Venezuela. Obrigada, Carlos Bom, pela dica. Fala. Bom, inspirado nas grandes produções mágicas de Las Vegas, o espetáculo Cronos, o Ilusionista, é mais uma opção de entretenimento para este final de semana. E eles prometem um grande show de mágica que mistura, além do ilusionismo, humor, dança e poesia. As sessões ocorrem sábado às 9 da noite e domingo às 8 da noite no Teatro Dan Higgs, em Porto Alegre. E não, o Cronos não é de Caxias? Não é de Caxias, é aqui do Rio Grande do Sul. Sim. O Cronos. O Cronos mágico. Ele é maravilhoso, esse rapaz. Parabéns pelo seu trabalho, Cronos. Você é fantástico. Você tem que ir para Las Vegas. Eu entrevistei ele na Rádio Pampa. Vai para Las Vegas, você vai se dar muito bem. Entrevistei ele na Rádio Pampa. Pô, é um cara super legal, aberto, educado, gentil. Olha, o trabalho e o show dele é muito bom. Assista porque é muito legal. Hoje o Marlon acabou de falar alguma coisa e eu me lembrei que eu vou furar os teus aniversariantes hoje, tá, Mário Barcelos? Mas é que neste dia 14 de setembro, está completando 44 anos, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Otávio Beiloni, que está ao lado das mulheres da sua vida, que são a Alexandra, a Duda e a Cacá, está comemorando com a sua família os seus 44 anos de idade. Um amigo muito especial, muito querido que eu tenho, da família toda. Eu tenho um carinho, eles têm um carinho muito grande, fico muito feliz de poder cumprimentar, mesmo que seja por aqui, os 44 anos de idade. Como é o nome do cidadão? Otávio Beiloni. O nome é muito simpático. E ele é muito querido, além de ser uma pessoa boa astral, divertido, enfim. Dona Magda, eu fiquei lhe devendo uma informação que a senhora me pediu durante a semana, mas porque fui atropelado pelos assuntos, não pude lhe responder. Então leva mais tempo do preâmbulo. Eu vou linkar. O preâmbulo é maior que a informação. Eu vou linkar a notícia do presidente Michel Temer, que inaugurou 500 casas da um plano Minha Casa Minha Vida. Casa, minha né? E essa é uma notícia boa, está entregando residência, com certeza vai para quem precisa, né? E foi um evento e ele está prometendo entregar até o seu fim do ano mais 35 mil imóveis. Então, isso é uma notícia boa. O que não foi bom é porque ele fez um discurso, contou isso, que vai negócio 35 mil casas. E aí, quando ele abriu a palavra, a primeira pergunta foram perguntados os inquéritos dele. Ai, meu Deus! E aí ele perdeu a naturalidade. E aí eu me lembrei que eu fiquei lhe devendo uma resposta. Na verdade,
que o ministro cobrou, porque foi pedido pela terceira vez a prorrogação dos inquéritos contra ele. Sim. E muito corretamente o ministro disse o seguinte: olha, ninguém pode prorrogar indefinidamente porque a pessoa não consegue seguir a sua vida, a sua atividade profissional. A gente tem que se separar, embora ele seja... politicamente pode gostar ou não gostar, mas ninguém pode ficar a vida inteira se pedindo prorrogação. Então o ministro deu mais 15 dias para encerrar o inquérito sobre ele, e aí sim vai para a Procuradoria, vai denunciar ou não vai denunciar. Que não tem a ver com aquela outra matéria que nós tratamos aqui, de que o Ministério Público foi denunciar todo mundo agora. Então, como foi tratado os assuntos juntos, eu não pude fazer essa distinção. Ainda bem que o senhor não esquece. Não esqueço. Falar nisso é o seguinte, osul.com.br é o nosso portal de notícias, 24 horas, está sempre renovando, dando assim as últimas informações sobre determinados assuntos, enfim, é como você fica bem informado. E muitas das notícias que a gente trata aqui também estão com mais detalhes, com ilustrações, enfim, no osul.com.br. Não custa absolutamente nada, você só tem que baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar, na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, enfim, onde você quiser. E eu não vi. Quem é que ouviu o ministro Toffoli cantando O Tempo Perdido da banda Legião Urbana? Não, é que foi na festa. Foi na festa. Sim, pois é, eu quero saber quem é que viu. Mas eles não permitiram ficar filmando. O negócio foi meio... Para 3 mil pessoas, quantas foram? Porque teve uma rapaziadinha que abusou do teor etílico e tal. Mas é notícia que ele cantou? Não, ele cantou um trecho de Tempo Perdido. Somos nosso próprio tempo, né? Tem uma banda que faz essa música melhor, dona Maria. Que é isso? Eu conheço os integrantes? Só conhece 2. Que espetáculo. Mas seguindo na linha, então, falando do Dias Toffoli, eu acho que saíram bons números do Supremo. Canaliza para ele muito voto. Que desde 2009, infelizmente, nós criamos os processos caíram em 50%. A gente é carente disso, né, no Brasil. O próprio Messias. Mas não significa que tenham chegado menos processos lá. Não, eles estão muito mais, os ministros estão muito mais eficientes nesses julgamentos. Eles cresceram em 34% o número de eficiência. Tem chegado 102 mil processos no Supremo e eles têm baixado 115 mil processos. Só o próprio Dias Toffoli tinha no seu cartório 9 mil processos e reduziu para 2 mil processos. Então, o que significa? Que, abstendo das questões das discussões políticas, que se tem algumas dúvidas, eles com certeza estão mais eficientes e eu acho que o Toffoli vai trazer ainda mais eficiência aí para a celeridade dos processos. 50% de redução é bastante coisa, a justiça também é dá-la em tempo razoável, né? Sem dúvida. Claro, sem dúvida. Alice. Temos muitos recadinhos aqui, o pessoal elogiando teu look. Obrigada. E temos um recado especial para o Chicão. Boa noite, lindos e lindas, cheirosos e cheirosas. Mas o do Chicão é qual? Amo vocês. O que houve hoje com o Chicão? Ele está bem falante, tomou chá de Vitorino? Curto muito o Chicão, ele é um vovô radical e só namora as tops de Porto Alegre. Como é que é? Não. Curto muito o Chicão, é um vovô radical e só namora as top de Porto Alegre. Acho ele demais. Abraços, Rafael Martins, de Porto Alegre. Enquanto vovô, não vou falar, porque o meu projeto é Can't Get No Rolling Stones. Entende? Eu fui onda há 30 anos atrás no meu livro, sou onda agora e vou ser onda há mais de 30 anos. Agora, quanto às suas palavras, é que o assunto realmente é de extremo interesse. É um assunto que eu domino, que é a política nacional e internacional e os comportamentos. Não foi por causa do Vitorino. O Vitorino é uma fonte de inspiração apenas. Olá, bancada. Por favor, perguntem à turma de advogados por que a primeira turma do STF e a segunda turma são os mesmos ministros. Não deveria ser outros ministros? Não, tá errado. São outros ministros. Primeira turma... Uma primeira uma coisa e a segunda é outra, né? Sim. Primeira turma composta de 5 ministros, a segunda turma composta dos outros 5 ministros. E a presidente fica fora. Então, são 11 ministros. São 11. Talvez a pergunta é porque não troca. Né? Também, sabe que foi também teve troca agora com a ministra Carmen Lúcia, foi para a segunda turma, com a sessão do Toffoli, porque o presidente não participa das turmas, né? Com a sessão do Toffoli, a Carmen Lúcia foi para a segunda turma vai ficar menos benevolente. Quer dizer, se é que a Carmen Lúcia vai pegar pesado. Porque hoje liberaram mais 3, né? Liberaram o Renan,
Liberaram aquele outro do PMDB lá, o líder no Senado, como é o nome dele? Enfim. Eunício? Não, o outro. Não, esse é presidente do Senado. O outro. Eu sempre esqueço o nome, aquele de Roraima. Senador. Roraima. Jucá. Liberaram Jucá, trancaram a ação de não sei quem, impediram o aproveitamento de provas, que é perfeitamente legal, né, de um processo para outro. O ministro Fachin impediu, da senadora Gleisi Hoffmann, impediu que um processo usasse as provas. Sabe? A sensação que eu tenho é de impunidade de novo. É impunidade. O STF está lá para resolver a turminha dele. Eu estava vendo os nomes das pessoas que participaram dessa festinha do STF lá, do seu Toffoli. Quem estava com quem estava sentado, porque os jornais hoje fervilharam, né? A turma da Sofoca, ficou sentado. Rodrigo Maia ficou 2 horas sentado com não sei quem. O Beltrano ficou 2 horas sentado com não sei quem. A sensação que eu tenho é que o país apodreceu. Nós temos uma corte podre. E corte, não se entenda a STF. Entenda-se o grupo que domina o país, no legislativo, no executivo e no judiciário. O topo da cadeia alimentar do país está podre. Eles se negociam, tomam decisões tópicas e a cidadania que paga por isso. Nós aqui embaixo estamos com 40% do nosso OR em contribuições de impostos de toda a ordem, e o topo dessa cadeia faz festinha, se diverte, e diariamente a gente vê o legislativo não votando e os tribunais liberando pessoas acusadas de crimes graves com pilhas de provas, que inclusive algumas vêm a público. Vitorino, eu queria te fazer um questionamento aqui que o Dudu manda. Isso aqui é verdade ou não? Se é verdade, é um absurdo, absurdo. O senhor fez falar de uma tal de bolsa ditadura? Existe isso? Entre Lula, Dilma, Fernando Henrique, Chico Buarque, Gilberto Gil e outros, que eles recebem 20 mil reais por mês e não pagam imposto de renda. Não, não é bolsa ditadura. Isso é indenização que o Fernando Henrique Cardoso criou para os perseguidos na ditadura militar. E aí a turminha fez festa, né? Mas é a mesma coisa. Sim, mas não é 20 mil, é um valor para cada um. Mas é mais ou menos isso. E não paga imposto de renda? Não, nada. Essa recebe. Quer dizer que o Chico Buarque foi perseguido? A título de indenização. Eu não sei se o Chico Buarque está, mas eu sei que o Fernando Henrique está. Caetano, olha aqui, ó. Como é o do menino maluquinho? O menino maluquinho recebeu 1 milhão. Ziraldo Recebeu 1 milhão e pouco. Aqui teve gente do Sul, aqui muita gente recebeu de um tranco para outro, receberam assim, de atrasados, teve gente que recebeu 1 milhão, 800 mil, 700 mil. Tudo isso pago por nós, que são a título de perseguidos políticos. 365 milhões por ano. Perseguidos políticos. Não, mas na época custou 2 bilhões as primeiras indenizações, porque eles entenderam que a partir da data de não sei o quê. Teve gente que enriqueceu, amigo. Isso foi, leia-se, Fernando Henrique Cardoso, comunista encabulado, que se diz perseguido pela ditadura e nunca tomou um tapa. E a ditadura só alavancou o Brasil para esse progresso que nós estamos. Nunca tomou um tapa, o senhor Fernando Henrique Cardoso. E está lá recebendo. Muito bem. Aliás, muita gente que nunca tomou Alguém quer falar sobre isso? Marley Barcelos quer falar sobre isso? Eu só queria falar do nosso país, o estágio em que nós estamos. Na língua portuguesa tem uma palavra que serve muito bem para a fase que nós estamos passando. Miasmático. Ou seja, cheira a podre. Cheira a podre, a podridão, a coisa destruída, o cheiro de sangue, porque o que tem de gente morrendo de fome nesse país, vocês não têm ideia. A linha de pobreza desse país, as pessoas vivendo com R$200 por mês em grande parte desse país. Então a língua portuguesa é precisa, é maravilhosa, porque temos mais de 400 mil vocábulos, verbetes na língua portuguesa. Então eu digo, o Brasil é um país miasmático, é um país que cheira a podre. Marne, e é tão sério que tu traz que basta nós andarmos nas principais cidades do país e observar na madrugada a quantidade de pessoas, famílias inteiras dormindo nas ruas. Verdade. E isso é um excelente indicativo, péssimo diria, da pobreza do nosso país. Em qualquer país do mundo, tu conhece uma cidade de verdade na madrugada, não durante o dia quando está para os turistas verem. Isso é uma realidade. E Alice? Então, o Santander... Então,
Mais uma dica para domingo é que o Santander Cultural, que fica no centro de Porto Alegre, vai ser palco de um show de jazz MPB do pianista norte-americano Phil DeGreg e do guitarrista Bruno Mangueira. O show da dupla, que já celebra uma década de parceria, acontece então domingo, às 5 da tarde, tem entrada franca e vai ser uma espécie de aquecimento para o Poa Jazz Festival, que é marcado para novembro. Muito bem. Esse E tem, Bruno aí entre era um e bombeiro? outro, nós temos a Festa Nacional da Música. Isso, que acontece em Bento Gonçalves e também é a etapa Porto Alegre, dias 19, 20 e 21, domingo. E depois a etapa Bento Gonçalves, 21, 22 e 23. E olha, vem tanta gente. Magda e eu O complexo do Fernando Vieira Almoço tem lá. me mandado... Não, vocês têm tudo. Todo mundo aqui da bancada viu? tem tudo liberado. A gente só não tem licença da casa para não trabalhar. Pra gente poder ir pra Eu vou festa. tirar férias. Tem isso. Pode, Eu não tem posso tirar, eu férias, tenho não. 3 vai, anos. final de semana. Eu sou um abnegado trabalhador. O evento, e não obstante isso, vai ter também a etapa Guaíba, onde acontece no domingo à tarde, no Parque da Juventude, lá em Guaíba, também shows de alguns artistas nacionais e alguns artistas gaúchos que vão se apresentar no aniversário da cidade e Guaíba participando da Festa Nacional da Música. Então, 3 cidades esse ano e a etapa nacional, o complexo do Down Wonder Hotel E não obstante é isso, eu quero dizer ao senador, e não obstante. Eu vou usar muito e não obstante. Não obstante é isso. A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite foi encerrada nesta sexta-feira. Porém, os postos de saúde seguirão aplicando essas vacinas contra a poliomielite e contra o sarampo. Sabe por quê? Porque as pessoas, mesmo com a prorrogação, não levaram os seus filhos para fazer a vacina contra o sarampo e contra a poliomielite. E sobra muita vacina nos postos, tá? Chegaram a atingir até 95%. Os outros 96% estão bem próximos de ser atingidos dos municípios. Então, assim, ó, ainda vamos ter, para tentar, nesse sábado, né? Nesse sábado nós vamos ter ainda mais um dia D, 109 postos estarão funcionando das 8 da manhã até as 17 horas, e mesmo assim, depois, nos horários do funcionamento dos postos de saúde, você tem que levar a criança para se vacinar. E eles reforçam que mesmo que a criança já tenha sido vacinada por 1 ou 2 vezes, que leve pela terceira. Não tem problema, que faça reforço. E mesmo para idosos também, eles... Antes a mais que a menos, né? Segurança é tudo. Se não tem problema. Você sabe que eu acho que... Tá bom, o Brasil é um país da punição que nunca é aplicada, mas sabe que eu acho que devia haver uma espécie de punição para pais que não vacinam as crianças? Poxa, o governo está disponibilizando, está sobrando vacina. Pois é uma doença que marca, deforma uma criança, um ser humano para o resto da vida. Pô, e os pais não levarem para vacinar? Isso é inexplicável. E quero te dizer que é aqui na nossa Porto Alegre, a nossa capital é um dos lugares onde a meta não foi atingida, não chegou a 70%. Não, é um absurdo isso. A gente costuma atacar aqui o poder público, porque eu não sei o quê, porque... Pô, dessa vez eles estão disponibilizando nos postos, tem a vacina. Já prorrogaram, prorrogaram. Pô, só falta ir buscar as crianças em casa. Olha, senhores pais, por favor, sejam responsáveis. Muito bem. Marli Barcelos fala de responsável e os aniversariantes. Vamos rapidamente aos nossos aniversariantes pode ser devagaradinho, de hoje, né? O primeiro aniversariante, um grande produtor do cinema americano, Robbie Wallace, né? Fez muitos filmes, teve uma vida longeva e foi um dos grandes produtores da época áurea dos filmes de Hollywood, né? Porque Hollywood é fantástico até hoje. Como a Disney, os filmes da Disney são perfeitos, né? Tecnicamente são perfeitos e fazem um grande sucesso porque existe por detrás da indústria pessoas que se dedicam e que procuram dar os temas invocados e avocados a um nível mundial e internacional. Bom, depois do Robbie Wallace, o Dom Paulo Evaristo Arns, é uma grande figura da Igreja Católica, um homem que, junto com a sua irmã, que morreu lá no Haiti, naquele desabamento de uma igreja, foi uma das mulheres, uma médica, uma mulher maravilhosa, né? E o Dom Paulo... Zilda Ares. Isso, a doutora Zilda, né? Tinha 3 filhos, morava no Paraná, etc. Mas eu conheci o Dr. Paulo, eu conheci o Dom Paulo Evaristo Arns em 2 ou 3 entrevistas na época, lá da TV
Record, que eu trabalhei muitos anos na TV Record em São Paulo, entrevistei ele, uma figura posta, uma figura inteligente, um homem calmo, etc., né? E sempre propôs pelo bem da população, tanto é que ele era uma das figuras mais carismáticas da Igreja Católica na sua época. Zizinho, eu quero que vocês me corrijam, vocês que entendem de futebol. O Zizinho era o da Folha Seca? Não, Didi. O Zizinho, mas Zizinho foi um grande jogador da seleção brasileira. Contemporâneo. Mestre Ziza, né? Mestre Ziza, craque, tá certo. Outro aniversariante de hoje, um dos maiores nomes da Atlântida, das chanchadas brasileiras, Sil Farner. Quem não lembra? Esse era boa pinta. Davi Cardoso era o meu ídolo. Mas o Sil Farner era maravilhoso, boa pinta, cantava bom ator. bem. Não, o irmão dele, o Dick Farner. O Dick Farner. Que tinha um piano branco. E você sabe, meu caro Vitorino, que esse piano, depois do falecimento dele, a viúva colocou à venda o piano. Era um piano de cauda, branco, né? E ele fazia suas músicas. É raro o piano. Um piano branco, né? E eu não sei por quanto foi arrematado aquele piano maravilhoso. Mas o Sil foi uma grande figura. Depois que ele largou o cinema, ele comprou um estúdio e começou a produzir. Ele morreu rico, né? Profundamente rico, porque era um grande artista, um grande produtor. A excelente atriz de televisão, Joana Fom, completando hoje 78 anos de idade. O Sam Neill, ator neozelandês, e fez o Parque dos Dinossauros, né? Isso, filme, E ele fez um filme também, no Horizonte. Ele fez um filme de um trem, um negócio de um trem que perdeu. Não, Lost Horizon é outro. O Horizonte Perdido é outro. Não, é outro. Filme. O Sam Neill fez. Mas o Jurassic Park é a marca registrada. Vera Gimenez. Vera Gimenez, linda. Completando 70 anos, a Verinha Gimenez, a mãe da Luciana. Mãe da Luciana, que está namorando o Leonardo DiCaprio agora. Tá namorando o Leonardo. Tá namorando o Leonardo. Tá bem, não sei se tá bem, mas ela levou tá um vai na venda. Ela levou um vai na venda. Arrigo Barnabé, músico e ator brasileiro. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz de aniversário hoje, o grande sambista do Rio de Janeiro. Querido. O filho dele andou por aqui agora. Se recuperando. Pastor Silas Malafaia, um dos ícones da comunicação religiosa no Brasil, pastor Silas. O Ricardo Pereira, ator português, galã português, se radicou no Rio de Janeiro e faz as novelas da Globo sem o sotaque português. Né? Quando faço a imitação do sotaque de Portugal, né, o pessoal ri de mim, mas ele faz a imitação do sotaque brasileiro boa pinta, né? Amy Winehouse, né, que morreu tão jovem. Essa moça, ela pertencia à comunidade judaica lá de Londres, né? E essa moça, ela tinha uma coisa tão extraordinária, eu era fã dela, porque ela tinha uma voz rouca, ela parecia uma negra do sul dos Estados Unidos cantando. Era uma negra cantando blues. Não era isso? Eu tô errado? Era uma voz negroide cantando blues. Impressionante, uma voz grave. Se ouvia a voz, não era ela. Eu acho que ela incorporava. Porque aquela voz não combinava, o áudio não combinava com o vídeo. Ela era magrela, né? Ela era muito magrela, parecia assim, muito frágil, mas quando abria a boca era uma impressionante, coisa. Fernandinha Vasconcelos, uma das mais lindas moças da televisão. Ela é muito querida, muito linda e uma excelente atriz. E a Giovanna Eubank, que é outra moça linda. Todos do signo de Virgem, eu sou... Como tem Virgem? Eu e seu marido somos representantes do signo de Virgem. Encerrou. A gente já falou que porque a gente já falou muita coisa, às vezes eu não presto atenção em tudo. Você tem que me ajudar. O ministro Lewandowski arquivou o inquérito que investigava os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá no âmbito da Operação Zelate. Então, viu como eu não tinha certeza? Mandou arquivar. Por isso que eu perguntei. Um telespectador traz um outro assunto. Boa noite, Magda e bancada. Nossa freeway, além dos buracos, temos depósito de lixo acumulado em toda a sua extensão. Quem responde por essa vergonha? É o recado do Claudir. A dona Carla, que hoje não está presente, nos noticiou, porque eu até contei, viajamos no mesmo dia e eu, como estava na direção, não pude acompanhar os lixos, né? Só me manifestei sobre o asfalto, mas ela noticiou
noticiou. Ela noticiou realmente que a estrada estava toda cheia. Não, e outra coisa, hoje teve um acidente, alguma coisa assim na freeway, e o cara abandonou o carro, alguma coisa do tipo, e o carro ficou a bangu, como se diria no popular, né? Porque ninguém tirou, ninguém viu, ninguém sabia. Sabe por quê? Porque não está mais controlado, não é mais administrado e isso, sabe, ficou lá. Magda, eu só queria trazer um dado aqui ainda sobre eleições. Eu tenho buscado o paralelo à notícia, né? Nós teremos 500 mil votantes fora do país, já passa a ser um número significativo. Né? Mas eles votam só para presidente, eles não... não pode, né? Só para presidente. Não, só para presidente. Só votam para presidente. E o que surpreendeu... No consulado? No consulado. O que surpreendeu é que aumentou 40% o número de eleitores entre 2014 e 2018. E aí eu quero fazer um link porque a gente discute aqui, porque tem gente se mandando. Porque é muita gente. Em 4 anos aumentar 40%. É impressionante. Metade de Portugal vai votar, né? Porque olha o que teve de gente que foi para Portugal. Gente que 3 estados, Gustavo. Gente que vendeu tudo, e gente rica. Eu não estou falando gente que foi para lá para trabalhar de garçom. Não, mudou. Gente que botou negócio lá, botou. E vou falar uma coisa para você. Dependendo do resultado da eleição, muito mais gente vai. E você viu que Portugal não está reclamando? Porque as pessoas estão indo para lá com dinheiro. Com dinheiro. O cara vai lá, monta uma baita de uma loja, monta um negócio, os caras estão investindo lá. Eu penso da seguinte forma, se o cidadão vai para Portugal sem problemas financeiros, não existe cidade mais linda e maravilhosa em gastronomia, em segurança, como a cidade de Lisboa. Agora, se vai para lá para disputar mercado de trabalho, meu amigo... Aí vai ser complicado. Aí é muito complicado. Se vai com dinheiro para botar o seu negócio... Aí eu raciocínio em qualquer lugar legal, Samoa Americana, Nova Zelândia... vai montar até o Congo é legal. Vai montar uma loja de calçados no Congo. Vai para lá, vai para lá. Dona Magda... Eu conheço um amigo meu, que você conhece, que é o Leor Valério, dono do Guarida Parque Hotel. Ele está bilionário plantando arroz em Gana. Gana mesmo. Porque o pessoal na África come tudo é arroz, a comida deles é arroz puro, e não tem plantação, com todo subsídio. Ninguém quer ir, né? O subsídio que eu queria dar na informação inicial, que dessas 500 mil pessoas, 250 mil estão divididos em 3 países, Estados Unidos, Japão e Portugal. Só esses 3 já tem a metade da... E Portugal ganhou essa importância nesses últimos tempos. Né? Portugal tem uma bebida chamada ginginha. Que bonitinho. Ginginha. Uma delícia, ginginha. Se serve num cálice bem fininho e estreito. Se tomar 2, você não lembra mais o seu nome. Eu nunca vi. Né? Porque o Gustavo precisa de 3. Eles que tomam 3 e não sabem mais o nome. 2 é pouquinho. Eu me lembro que um dia eu estava num boteco ali na Baixa, ali no centro de Lisboa, ali junto ali a praça. Aí eu estava ali e tal, e aí os portugueses são muito brincalhões. Eles adoram fazer esse tipo de coisa. Por favor, que tomar uma Imperial, é uma cerveja Imperial que eles servem lá e tal. É uma Imperial, vais tomar por minha conta uma ginginha, faz aos copos comigo. E eu, tomei uma, não senti nada. Vitorino, quando eu tomei o segundo Imperial e a segunda ginginha, eu não sabia onde eu estava. Não me tirem daqui, eu gritava, me deixem ficar aqui. Comecei a gritar, todo mundo ria de mim. Começou a me dar uma dor. Eu nunca vi uma bebida tão forte. Magda, ginginha. Estilo cinto ou não? Não, sabe graça? Eu acho que era, meio dobra. É feito da uva. Graça eu uso em casa para festa de São João, para acender a fogueira. Peraí, o seu Mário está sofrendo uma inquisição da dona Alice aqui. Eu perguntei se ele estava sem óculos, porque a Mari, aqui de Porto Alegre, mandou um recado. Boa noite a todos da bancada. Que gente bonita. Mas seu Marne sem óculos, meu Deus, que olhos lindos. Sem desmerecer os lindos olhos do Chicão. Isso é assédio. Isso é assédio. Por favor, tu não te mexe, não te mexe, fica assim como tu tá. Fechem no Marne, olha a cara de mutle que ele tá. Que é isso? Safado, aqui, ó. Olha a carinha. Não, assim, olha a carinha, Ele todo assim com a boquinha assim. Agora veio a verdade. Chicão, a Marne do Fashion. O nosso Roberto vem de fora aí. Eu estou sendo discriminado. Não, ao contrário, eu estou te destacando. Doutora Roberta. Você, tua carinha de cachorro caiu do caminhão da mudança. Vai me representar a nação. Vai? Meu Deus, aqui é só 0,800. Ninguém paga nada pra ninguém, é só 0,800. Banco Operação. Tu que banca a operação, vá?
Chicão não faz mais a barba também. Hã? Chicão galã não faz barba. Querido, a concentração em cima dos meus olhos, vai ter um delineador agora. Vai ter mesmo. Ô, Mário, não fica cobrando nada do chefe da boca que é encrenca. Dá uma olhada na touquinha do chefe da boca. Deixa, é porque as pessoas perguntam que ninguém mais está escrevendo É que a pra camisa é Lamartina, quando vai a ninguém mais tá mandando Recoleta. nada pra Não ele, é essa ele zarenga tá no aí. ostracismo. Tinha um ele camelô amigo começa meu a que ficar instalou mal, lá. começa a agredir os colegas, ele não tá nada disso. O Homem-Formiga perdeu o emprego e virou chefe da boca. O formigão. Formigão, deixa. É série B, né? É série B, B. Do Verdense. O Verdense não, doutor Ruschel, por favor. Tenho a última notícia. Único sério. Vamos à última, não entendi, mestre, entendi, é a última, não me pede mais. Fala, Batman. Olha aí, ó, ele não respeita mais nada. Não, é muito engraçadinho. A juíza Carolina Lebos já havia negado esse pedido em julho, que o ex-candidato Luiz Inácio Lula da Silva tinha pedido para gravar seus programas. Luiz Inácio Lula da Silva. Sexta-feira, essa hora não é mole. Tá, vamos lá, Luiz Inácio Lula da Silva. Sábado. Continua. Vou simplificar, o Lula. Entenderam agora? Não, pegaram a ideia agora. O ex-presidente Lula tinha tentado gravar seus programas de dentro da... Agora a gente chora. Vai me estragar toda a maquiagem, eu fui na festa ainda, guri. A verdade é que agora está no TSE, e eu estou dando notícia para que vocês depois não me cobrem. Agora está com o ministro Sérgio Banhos do TSE um pedido de liminar para que ele possa gravar programas novamente dentro da cadeia de apoio ao candidato Haddad. Então teremos essa notícia aqui, a matéria já foi muito veiculada aqui, já foi negada, mas agora não está para o ministro do TSE para dar ou não a liminar, permitindo essa decisão. Apareceu uma Alice, foi inédito. Vamos lá no WhatsApp. Salve o programa. Salve o programa, Alice, já que tu tá aqui. Muitos recadinhos. Estamos assistindo o programa e tomando um chimarrão como todos os dias. Minha esposa Bia adorou a blusa da Magda Beatriz. É um Abraços, vestido, Adenor Antônio lindo. Casagrande de Porto Alegre. É um vestido. Nós tínhamos que ter posto a dona Magda hoje no lugar do programa Cidade. Isso para ser vista em pé. Ela seria vista em pé Olha que hoje. bonito mesmo. E ela está com a minha calça chiquérrima também. Esse top. Olha, que é isso. E aquela pedra ali no... Ônix. O Ônix tá... Meu bem, ó. Ó. É um composê. Não, é conjunto. É verdade. Olha aqui, ó. Fui me meter na minha área que eu não domino. São 3 pedras pretas com tal, combinando com o vestido, tá um pé de alface com 3 azeitonas. Nossa, bom, vamos falar então dos números aqui do... Toma salada, então, o alface com azeitona. Vamos lá, fala. Falar dos números aqui da folha de pagamento, então, do judiciário. Deus. Teve um acréscimo de 2014 até 2017 de 11%, equivalente a 8,1 bilhões de reais, enquanto a economia teve uma retração de 5,6%. Legal. E a gente não pode esquecer que são os próprios juízes que decidem sobre seus gastos, sobre os aumentos. Esse é o grande problema. Isso autonomia. começou com a Constituição de 88. Exatamente. E tem o pleito de 16,38%, Que é o agora... reajuste que vem. Chama autonomia, chama Roberta, Ou seja, Roberta nunca se não, pagou Luciane. tão caro. Nunca Por se tão pagou pouco. tão caro por tão pouco, porque a gente vai tirar uma licença num órgão público que leva 3, 4 meses e a gente está resmungando. Processo na justiça às vezes dura 7, 8, 10 anos. O que nós não temos é se o crescimento é vegetativo ou se tem mais número, porque se reclama muito quem opera no direito, sabe? A falta de juízes, de comarcas, e não tem, mas não se vê também notícia de concurso para juízes. Então seria, na verdade, um aumento vegetativo e não em número de juízes.
isso que aí se justificaria. A prestação judicial não aumentou. Isso. Eles alegam aumenta que... o gasto. Mas o serviço não aumenta. Não aumenta e não melhora. Não, e os que sobram tem que trabalhar mais também, né? É perfeita a tua avaliação, Ruschel, porque justamente se houvesse um número maior, justificaria um maior investimento nessa área. E é agressivo esses números, diante da situação atual. Ninguém está dizendo que eles não mereçam. O problema é a situação, a conjuntura atual. Todos os brasileiros estão fazendo esforços. Caberia ao judiciário dar também um bom exemplo e fazer o seu papel. O CNJ justifica o crescimento dos gastos dizendo que o volume processual também cresceu em proporções próximas às despesas, com elevação média de 3,4% ao ano. Mas eu acho que não justifica. Todo mundo trabalhando agora. É muito dinheiro para uma prestação judicial muito ruim. Infelizmente, na média, a gente tem que ser realista. Não pode hoje um simples processo, um processo simples, levar 1 ano, 2, recurso só para o tribunal, leva mais 1 ano, 2. Não dá, gente. Não pode ser assim. E aí é salário, cada juiz ganhando 40 mil, 45 mil. Ah, mas o salário é 20 e pouco. Mas e os penduricários? E o não sei o quê? E o auxílio isso, o auxílio aquilo? E a progressão? E o regime? E o triênio, o quadriênio, o seu ênio? Para essa mãozinha, tá muito... Não é, tô chateado com esse negócio, que eu que pago esse troço. Tá bom, olha aqui, eu que pago, presta atenção. É difícil, foi no programa de ontem que falamos sobre padres, celibatário, não celibatário, não sei o que. Isso, liberar para os padres casarem. Muito bem. Então, assim, ó, boa noite, bancada dos loucos. Foi assim que nos chamaram. É contigo, Chicão, tô falando. Com atraso. Eu com essa operação, eu tô quieto aqui, fazendo um business. Vai, continua no teu business. Vai, continua. Muito bem. Tá cuidando da boca. Pronto, já passou. Ele tá cuidando do mapa da boca. Ele tem o mapa da boca ali. Isso aqui já Não. Já é processo. Tá bom? Tem um monte de advogado. Atenção. Com atraso, já que ontem não foi possível e hoje cheguei atrasado. Sabe por que o Papa não deixa os padres casarem? Porque na primeira separação, a mulher vai querer ficar com a igreja e com mais o Santo Antônio para poder pegar outro. E já pensou se ganha? Jurisprudência nelas, amigas. Adorei. Metade da igreja, metade do cemitério. Roberto Charão de Canoas. Achei sensacional. Já pensou? É boa. O Roberto já deve ter sido beliscado por essa Roberto já sofreu dessa Deixou puta pra pagar. Não, olha aqui, ó, falando sobre mulheres na política. Se o padre casa com a freira, ele mora na igreja, e se separa, quem é que fica com a igreja? O padre ou a freira? Tem um sentido isso pois aí. Não sei, mas deixa a freira fora disso, tia. A freira... O teu amigo tá falando contigo. Porque tu misturar a freira. Mas eu acho que é uma questão de afinidade. Tá bom. O padre casa com a freira. O padre fica com a igreja e a freira fica com o convento. Um artista de Hollywood casar com uma dentista, não vai casar. Ele vai casar com uma atriz. Com uma modelo, é uma questão. Casou com uma advogada, como casou. Isso é uma questão de O Bruno casou com uma advogada. Não, mas a advogada, ela sempre tem um status a mais. Ela é top, ela é bonita, babá. Mas a dentista todo dia ela é top, ela é bonita, ela é linda, dente, rolo. Tu tem muito rolo na cabeça. Tirando os dentes. Eu tenho muito rolo na cabeça. Olha aqui, ó, Magda, temos vários ídolos no esporte. Mudou de nome, o negócio se chama rolo. Temos aí Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Tiger Woods, etc. Porém, esse tenista, Roger Federer, é isso? Isso. Estou impressionado, pois parece ter uma unção diferente dos demais. Que homem! Ele faz o gênio muito família, ele tem 2 filhas gêmeas, é casado com uma mulher mais ou menos, nota 4. Então ele faz o estilo. Rafael Nadal, pra mim, que é o tenista hoje sexy. Espanhol. Mas o Federer... Não, o Federer nas quadras é inacreditável. É impressionante. E a resistência física desses jogadores vai ficar 2, 3 horas ali. E o jogador de futebol não pode jogar 2 partidas por semana. Ele joga uma por dia, 3, 4 horas ali. No saibro, batendo no pé. 4 horas. Parece que jogador é muito mimimi. Agora no US Open parece que a partida final levou em torno de 99 minutos. Alguma coisa assim. Fazendo uma contrapartida, as competições de natação demoram 30 segundos,
reduz um minuto e meio. É bem menos sofrimento. Isso que é 5 sets, esses grandes Alice, quem mais mandou comunicações aí para nós outros? Mandou, senhora Klein. Fiquei muito feliz em saber que você é fotógrafa, meu pai foi fotógrafo até o último dia de sua vida. O nome dele era Salomão, dono da Foto Apolo, na Rua das Andradas, em Porto Alegre. Atenciosamente, Arão. Arão, bacana, bacana. Boa lembrança essa que tu fizeste, sem dúvida alguma. Vamos chegando ao final de mais uma semana, mais uma Atualidades Pampa. Que tenham todos um excelente final de semana, mesmo com chuva, sem chuva, enfim. Cuidem-se para estar vivos na segunda-feira, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com as pessoas, né? Mas nós vamos sentir muita saudade de vocês. Durmam bem, tenham bons sonhos e até segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau.